Olá para você de casa. Nossa planta de hoje é a melissa, cujo nome científico é Melissa officinalis. Essa planta tem um parentesco na questão física relacionada à hortelã. As suas folhas são um pouco parecidas com a hortelã, porém não devem ser confundidas com ela. Essa planta aqui ela é de origem europeia e asiática. Os árabes utilizavam bastante essa planta desde os tempos remotos para problemas de estresse e depressão. As suas indicações hoje comprovadas são especialmente para problemas do sono, como insônia, ansiedade, e ajuda até mesmo a controlar um pouquinho a pressão arterial quando relacionado aí à questão de ansiedade, pressão alta por ansiedade, e também ajuda nas questões intestinais, como o antiespasmódico, que diminui aquelas dores intestinais provocadas por alguns alimentos, alguma fermentação intestinal. Essa planta ainda tem uma propriedade muito interessante que é relacionada a combater o vírus da herpes, tanto a herpes labial quanto a herpes genital. Ela pode ser feita, preparada do tipo infusão e pode ser colocado em cima das feridas da herpes para ajudar na cicatrização e melhorar também aquele processo de reverter o quadro que a herpes provoca, que são as bolhas. Nesse quesito, para a gente colher essa planta, nós precisamos então levar em consideração alguns pontos importantes, porque essa planta deve ser colhida de fevereiro a outubro e o melhor horário para colher é após as 10 horas da manhã. Como essa planta é uma planta aromática, nós precisamos deixar que ela chegue até as 10 horas para concentrar os princípios ativos. E o período sempre é na lua cheia, porque na lua cheia o seu metabolismo ele continua acelerado mesmo no período da noite. Em outras luas isso vai diminuir. Se você colher essa planta e secá-la, é importante dizer que ela não pode ser seca imediatamente após a sua colheita. Deve ser higienizada, após higienizar, retirar o excesso de água. Nós devemos colocar em um ambiente que seja com ventilação ou uma estufa, se você estiver em casa. Se não tiver um quarto, um ambiente que seja mais quente, temperatura em torno aí de 40 até 45 graus Celsius. E posteriormente deixar por 2 dias ou 3 dias, até o ponto que a folha dela fique bem quebradiça. Aqui a folha ela está in natura, então ela não é quebradiça e quando nós deixamos secá-las, ela consegue quebrar, faz aquele clique que é proveniente que ela secou completamente. Depois de seca, você pode guardar então essa planta em um recipiente, pode ser um frasco, pode ser aí algum saco plástico limpo, e deixar por 3 meses. Ela conserva por 3 meses dessa forma. Só que é interessante dizer que após deixar em um frasco ou um recipiente, outro recipiente, nós não devemos deixar exposto ao sol ou alguma luminosidade, porque isso vai quebrando os seus princípios ativos e ao final de 3 meses temos uma quantidade menor de componentes. Essa é uma planta mais rasteira, ela cresce em torno de 30 a 60 centímetros, e então é fácil ser cultivado aí no seu canteiro da sua casa, algum outro ambiente que você tenha, até mesmo num vaso. Então nós já colhemos essa planta aqui, ela já foi higienizada, nós retiramos folha por folha aqui do caule, nós não devemos utilizar o caule, somente as folhas. Estou destacando essa folha, que essa folha está com um pouquinho de ferrugem, Vocês estão vendo na imagem, ela está com alguns pontinhos aqui meio enferrujados, isso é sinal de uma doença, Então nós devemos retirar essa folha, não utilizá-la e utilizar folhas que sejam dessa forma, São folhas realmente com uma melhor qualidade para o aproveitamento do nosso chá e dos princípios ativos. Dessa forma aqui, a folha está usando os seus princípios ativos para combater essa doença. Então ela vai ter uma menor quantidade dos princípios ativos. Após retirar as folhas, fazer a higienização levemente, passando o dedo na parte anterior e posterior da folha, nós retiramos o excesso e podemos fazer a nossa medida. Se você tiver então para fazer somente uma dose unitária para você, o ideal é que seja de 0,4 a 0,6 gramas, que é uma colher de sopa aí para 150 ml, um copo americano. No nosso caso, a gente está trabalhando com 500 ml, meio litro de água, para essa quantidade aqui, que seria em torno aí de 0,20 gramas de planta para fazer o nosso preparado.
Nós já medimos, então aqui, a nossa quantidade de 500 ml. Essas plantas aqui, então, que a gente colheu e higienizou, nós precisamos colocar após a fervura da água. Nós podemos ferver a água aqui, né, e depois colocar essa água em uma panela e adicionar a planta posteriormente. Depois que essa água ferveu, nós colocamos a planta, deixamos por 5 minutos. Como é uma planta aromática, essa planta aqui, se vocês pegarem e friccionarem ela, ela vai soltar totalmente o seu conteúdo aqui na mão, que são os óleos essenciais. Nesse ponto, quanto mais picado essa planta estiver aqui dentro do seu conteúdo para fazer a extração, melhor vai fazer a extração. Então, mesmo que você tenha a folha, que você pique essa folha, né, ou rasgue ela mesmo com a mão, nós podemos aumentar a quantidade de princípios ativos que vão ser extraídos pelo nosso solvente, que é a água. Então, dessa forma, nós vamos começar a fazer o preparado, que é do tipo chá infusão, por conta da planta ser uma planta aromática. Vamos lá. Então, a gente utiliza aqui o nosso ebulidor. Primeiro, sempre colocar o ebulidor dentro do recipiente, depois ligá-lo aqui na tomada. Após a água começar a ferver, nós desligamos o ebulidor primeiro da tomada, retiramos e colocamos na panela, que nós utilizamos na panela de aço inoxidável, que é a preferência para se fazer um chá. Após esperar ferver a nossa água, nós pegamos uma panela de aço inoxidável. Então, primeiro passo vai ser então verter essa água aqui na panela, porque daí a panela já vai esquentando, né, a sua lateral, e posteriormente adicionar a nossa quantidade de planta aqui da nossa melissa, aqui é a nossa planta de hoje, dentro dessa panela. A gente pode utilizar uma colher para poder espalhar essa melissa aqui dentro, para que não tenha uma sobreposição de folhas, tá? Então nós podemos, aqui como ela está sobreposta, nós podemos pegar uma colher e aí essa colher a gente abaixar aqui na água para que ocorra totalmente o seu conteúdo de água junto com a folha aqui da melissa. Após fazer esse processo, nós devemos tampar, ou seja, abafar o nosso recipiente e contabilizar 5 minutos para posteriormente fazer a coagem desse preparado aqui. Depois de ter deixado 5 minutos da planta em contato com a água, nós podemos pegar um recipiente, pode ser o mesmo que nós utilizamos para medir a água, no nosso caso com uma peneira, e vamos então verter essa solução aqui nesse outro recipiente. Percebe-se que a coloração da água já mudou. Isso é um indicativo de que essa planta já ocorreu extração dos seus componentes ativos, que vão fazer então as propriedades medicinais. Ela está com coloração então característico da planta, que é aí um amarelado, né, mais para ouro. E nós podemos então pegar um outro recipiente, que é de um recipiente tampado de chá, para adicionar então o nosso conteúdo aqui dentro. Nós vamos fazer esse processo porque caso vocês queiram utilizar o conteúdo aqui do extrato quente ou morno, pode ser utilizado dessa forma, mas se for guardar ele em geladeira ou algum outro local que seja mais temperatura mais amena, nós devemos tampá-lo para que não tenha muito contato com o oxigênio, porque o oxigênio aí vai causar problemas com o chá, a oxidação desse chá, podendo gerar aí produtos subsequentes e consequentemente uma falta de ação terapêutica. É importante relatar, pessoal, que essa planta, a melissa, ela tem propriedades interessantes, mas tem uma contraindicação que é muito importante. Essa contraindicação são para aquelas pessoas que têm algum problema relacionado à tireoide, com hipotireoidismo especialmente. Então, pessoas que têm hipotireoidismo não devem consumir esse chá. Pessoas que utilizam esse chá aqui de melissa de tempo muito prolongado, né, mais de 1 ano, mais de 6 meses e uma dose muito elevada, pode causar problema de hipotireoidismo também. Essa planta ela também pode ser associada
aí com outras, tipo alfazema e também o alecrim, para que seja utilizado para problemas de depressão e também ansiedade, potencializando os seus efeitos. Então, se vocês quiserem utilizar essa planta junto com outras, é possível, com essa que nós citamos. Caso vocês não queiram utilizar isoladamente, nós podemos utilizar ela para que seja para a ansiedade. Aqui nós colocamos então, vamos pegar uma xícara e degustar o nosso chá de hoje. Se vocês preferirem adoçar ele com mel ou açúcar, pode ser feito, mas o gosto dele vai ficar um pouco mascarado. Então a nossa preferência sempre é tendendo ao natural. E como tendência natural, nós preferimos utilizar ele sem nenhum adoçante. Caso vocês queiram usar o açúcar cristal, aquele branco ou refinado, ele não é o ideal. O ideal seria o mascavo, porque possui uma quantidade menor de química para refiná-lo. Então agora nós vamos degustar, já que o cheiro é muito gostoso, lembra um cheiro de eucalipto, né? Bem interessante, de mentol e eucalipto. Nós vamos provar aqui nosso chá de hoje. Um gosto suave, bem gostoso, interessante de ser tomado, refrescante, que pode ser consumido aí de 2 a 3 vezes ao dia para pessoa adulta. Caso seja uma criança, né, acima de 1 ano de idade, há indicação de consumo do chá, e essa criança deve ser utilizada 1 colher de chá para o quilo de peso que ela tenha. Então, se ela tiver lá 20 quilos, vai se usar 20 colheres de chá. E essas 20 colheres de chá deve ser o total repartidos em 2 ou 3 tomadas ao dia para essa criança, mas pode ser utilizado sim para elas. Então essa foi a nossa planta de hoje, a Melissa officinalis, que é conhecido popularmente aí como cidreira ou melissa mesmo, e que é bem interessante para os problemas aí relacionados à ansiedade, insônia, problemas do sono em geral. E ficou a nossa dica de hoje relacionada a essa planta. Aqui é a Farmácia Verdes que faz presente, cultivando saúde.